Os Apócrifos. Livro de Melquisedeque. A criação do universo. Capítulo 4. No Éden pairava a doce calma de uma perfeita paz. Por todos os lados os amáveis passarinhos faziam ouvir seus alegres trinos em louvor constante ao Criador. Toda a natureza a florir parecia proclamar um reino de eterna alegria. Os animais em união brincavam por toda parte, sempre submissos ao homem. O Senhor daquele paraíso encantador. Tudo era felicidade para o casal, mas essa tornava-se mais intensa na viração daqueles dias primaveris. O arrebol que, com sua beleza, coloria o céu, prenunciando as escuras noites, anunciava-lhes também o momento de visita diária do Eterno. Juntos, sob a luz da sua presença, passavam um longo tempo em feliz conversação. Com ânimo, o casal contava ao Senhor as surpreendentes maravilhas que iam descobrindo a cada dia da natureza. Elohim, com carinho, descerrava-lhes o significado de cada ser. Como ficavam gratos pelas lindas lições aprendidas a seus pés. A cada dia que passava, maior era o amor, o respeito e a admiração pelo grandioso Criador. Como fora ele bom, trazendo a existência e concedendo-lhes um lar tão cheio de delícias. Ao despertarem para as alegrias de cada dia, vinham-lhes as lembranças, as carícias e o doce canto do Eterno, que os fazia adormecer todas as noites. A vida de Adão e Eva no Éden não era de ociosidade. A eles foi recomendado o cuidado do jardim. Sua ocupação não era cansativa, ao contrário, era agradável e revigorante. O Criador indicara o trabalho como uma fonte de benefícios para o homem, a fim de ocupar-lhe a mente e fortalecer-lhe o corpo, desenvolvendo-lhes todas as suas faculdades. Na atividade mental e física, o homem encontrava um elevado prazer. Era comum ao jovem casal receber visita de seres celestiais. Aos visitantes sempre tinham novidades a relatar e perguntas a fazer. Passavam um longo tempo ouvindo deles sobre as maravilhas do reino de luz. Através desses visitantes, Adão e Eva passaram a ter amplo conhecimento da rebelião de Lúcifer e de suas eternas consequências. Aos visitantes, Adão e Eva sempre pediam que lhes ensinassem os harmoniosos cânticos celestiais. Como se deleitavam ao unirem as vozes ao coro angelical. Em sua onisciência, Hashem tinha conhecimento do terrível intento do inimigo. Convocando as suas hostes principais, revelou-lhes com pesar o iminente perigo que pairava sobre o universo. A Satã haveria de armar uma cilada a fim de levar o homem a comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ante essa revelação, os filhos da luz ficaram temerosos, pois conheciam a tremenda facilidade de Satã em enlaçar criaturas inocentes e atirá-las em suas malhas da morte. No solene concílio, decidiram enviar com urgência mensageiros para advertirem o homem do grande perigo. 2 poderosos melahins foram encarregados então dessa decisiva missão. E imediatamente os mensageiros comissionados irromperam pelos portais de Jerusalém, alcançando o seio do espaço infinito. Em instantes transpuseram imensidões, cruzando galáxias no percurso. Penetraram no túnel da constelação de Órion, aproximando-se do novo sistema. Podiam agora divisar a pouca distância o planeta azul, onde o destino do universo estava a ser decidido.
No Éden havia descontração. O jovem casal continuava em suas inocentes atividades, desfrutando o prazer de um viver feliz. Longe estavam de pensar que naquele momento todos os filhos da luz estavam tensos pensando em seu futuro ameaçado. Viram então, no límpido céu, o sinal da aproximação dos visitantes celestes. E a eles ergueram os braços numa alegre saudação. Adão e Eva admiraram-se, porém, por não verem nos semblantes destes visitantes a mesma alegria. Os visitantes traziam na face uma expressão de anseio que eles mesmos não podiam entender. Tentaram mudar-lhes a triste feição, contando-lhes as novas descobertas feitas do paraíso. Os mensageiros, todavia, não tendo tempo disponível como outrora, interromperam-nos com palavras de advertência. Satã haveria de armar-lhes uma cilada, a fim de levá-los a comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Se dessem ouvidos à tentação, fariam sucumbir toda a criação no abismo de um eterno caos. Os Melahins lembraram-lhes que o reino lhes fora confiado como um sagrado depósito, devendo em uma vida de fidelidade honrar aquele que por amor esvaziou-se, colocando-se numa posição de hóspede do ser humano. Adão e Eva deveriam ser firmes ante as insinuações do inimigo, pois assim selariam a eterna conquista do reino da luz. Falando-lhes da feliz recompensa que se seguiria ao seu triunfo, os Melahins revelaram que era plano do Eterno a transferência de Jerusalém celeste para a terra. Ali, novamente acoplada ao paraíso, permaneceria agora para sempre. E o homem submisso ao Criador reinaria pelos séculos sem fim sobre o Monte Sião, em meio aos louvores das hostes universais. Mas tudo isso dependia inteiramente do posicionamento humano frente às tentações do inimigo, que faria de tudo para arrebatar-lhe o reino. Adão e Eva ficaram temerosos ao conhecer os planos de Satã, mas foram consolados ao saberem que ele não poderia fazer-lhes nenhum mal, forçando-os a comer o fruto proibido. E que se porventura procurasse intimidá-los com seu poder, todas as hostes do Eterno viriam em seu socorro. Os mensageiros da luz concluíram sua missão, recomendando ao casal que permanecessem vigilantes, tendo sempre em mente a responsabilidade que sobre eles repousava. Não deveriam separar-se um do outro nem por um momento sequer, pois a sós poderiam ser seduzidos. Adão e Eva, agradecidos pelas advertências do Melahim, uniram as vozes num cântico de promessa em uma eterna conquista. Estavam certos de que jamais abandonariam o bendito Criador, ouvindo a voz do tentador. Animados ante a promessa humana, os dois mensageiros retornaram ao seio de Jerusalém celeste, onde, junto às hostes santas, aguardariam com anseio o anelado triunfo. Satã viu aproximarem-se do paraíso os mensageiros e ouviu o canto do homem prometendo uma eterna conquista. Esse cântico fez com que a sua inveja e ódio aumentassem de tal maneira que não os pôde conter. Disse então aos seus seguidores que em breve faria silenciar aquela voz irritante. Faria tudo para transformar o louvor humano em blasfêmias ao Criador. As hostes rebeldes ficaram curiosas para conhecer os planos de seu chefe, mas foram por ele advertidas de que deveriam aguardar até que tudo ficasse para sempre decidido. Se o homem ouvisse a sua voz comendo o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, seria ele conquistador, possuindo para sempre o domínio do universo. Caso o homem resistisse, permanecendo fiel ao Criador, já não haveria qualquer esperança para eles. O paraíso parecia estar envolvido numa eterna segurança.
Mas no semblante do homem podia ser vista uma expressão de temor. Desde a partida dos Melahims, Adão e Eva permaneciam silenciosos, meditando com reverência sobre a tremenda responsabilidade de sua missão. Pensavam na seriedade daquela iminente prova que haveria de selar o seu futuro e o de toda a criação. Animados, contudo, ante o pensamento da conquista, uniram-se mais uma vez em vozes num cântico que expressava a certeza do triunfo anelado. Essa melodia baniu de suas mentes todo o medo de derrota e alegres correram pelos prados verdejantes, acompanhados pelos fogosos animais que pareciam comemorar a grande conquista. Sentiam-se seguros em seu paraíso, totalmente esquecidos do perigo de um possível assalto. Satã, que observava atentamente o casal, percebeu estar chegando a sua oportunidade. Aproximou-se de forma invisível do paraíso e ficou esperando o melhor momento para armar a sua cilada. Inconsciente da presença do inimigo, o casal continuava em sua desprendida alegria. Brincavam despreocupadamente com os animais. No semblante transtornado de Satã, estampou-se um maldoso sorriso ao presenciar o descuido do casal. Em sua exaltação, haviam deixado de atender à última recomendação dos mensageiros, afastando-se um do outro. O astuto inimigo, não perdendo tempo, apossou-se de uma serpente, a mais bela do paraíso, fazendo aproximar-se graciosamente de Eva. Eva, que assentada no gramado brincava com os animais, percebeu a presença da atraente serpente cujo corpo refletia todas as cores do arco. Ficou admirada ao vê-la colher flores e frutos do jardim, depositando aos seus pés. Agradecida, tomou-as nos braços, dedicando-lhe afeto. Tendo conquistado a afeição da mulher, Satã, em sua astúcia, começou a atraí-la para junto da árvore da ciência do bem e do mal. Sem se dar conta do perigo, Eva acompanhou a serpente até a árvore da prova. Ali, tendo nos braços o inimigo velado, acariciou-o e disse palavras de carinho. Tendo nos olhos o brilho da sedução, a serpente pôs-se a falar. Suas palavras eram cheias de sabedoria e de ternura, e a sua voz era como a voz de um Melahim. Eva mal pôde crer no que via. Sua alegria tornou-se imensa por ter nos braços uma criatura tão fantástica. Passaram a conversar sobre muitas coisas: o amor, as belezas do jardim, o poder do Criador. Eva ficou admirada ante o conhecimento tão vasto da serpente, que discorria com maestria sobre qualquer assunto. Envolvida por essa experiência, Eva esqueceu-se completamente de seu companheiro. Nem sequer passava pela sua mente as advertências dos Melahims. Adão, inteiramente esquecido dos conselhos dos mensageiros celestes, havia se afastado da companhia de alguns animais. Depois de certo tempo, porém, sobreveio com ímpeto em sua mente a lembrança das advertências recebidas. Soaram em seus ouvidos com clareza as últimas palavras proferidas pelos Melahims: não se afastem um do outro, não se separem nem por um instante, pois é perigoso. O seu coração pulsou forte por não ver Eva ao seu lado. Ergueu então a voz num grito ansioso. Sua voz, ao ecoar pelas abóbadas do paraíso, contudo, não trouxe consigo uma resposta. O silêncio quase o sufocou e, em sua aflição, pôs-se a correr de um lado para o outro procurando-o, em vão. Nessa ansiosa busca, sentiu a brisa afagar de seus cabelos e recordou-se do seu primeiro sonho. Essa lembrança, no entanto, desfez-se ante ao pensamento do perigo que os ameaçava. Com
Com a mente tomada por um grande senso de culpa, Adão apressou o seu passo na aflitiva procura. Onde estaria sua amada? A envolveria a tempo em seus braços, livrando-a de cair? Mais uma vez ergueu a voz num grito ansioso que repercutiu por todo o jardim. Eva, onde você se encontra? Aguardou uma resposta, mas ouviu somente um eco vazio que o desesperou. Lembrou-se da árvore da ciência do bem e do mal. Ali era o único lugar em que a sua companheira poderia ser iludida. Esperando obstruir a única oportunidade do inimigo, avançou em direção ao lugar da prova. Seu coração pulsou forte ao contemplar ao longe a copa da árvore proibida. Com a serpente em seus braços, Eva interrogou a respeito de muita coisa. Maravilhou-se ao perceber que a serpente sobrepujava grandemente conhecimento. Cheia de curiosidade, perguntou à serpente: onde está a fonte de seu tão grande saber? Responda-me, pois quero possuí-la. Sem perder tempo, Satã, apontando para a árvore da ciência do bem e do mal, respondeu: ali está a fonte de todo o meu saber. Ele conta então uma mentirosa história. Diz que era uma serpente como as demais, mas comendo dos frutos do paraíso, um certo dia provou daquele fruto proibido. Recebeu como que por encanto todas as virtudes. Olhando para a árvore da ciência do bem e do mal, Eva ficou surpresa e confusa. Privaria o Criador em seu amor algo tão bom às suas criaturas? Vendo a surpresa, Satã perguntou: é assim que ele disse, não foi? Não comereis de todas as árvores do jardim? Eva, inquieta, respondeu: dos frutos da árvore do jardim comemos, mas do fruto dessa árvore que você diz ser a fonte de sabedoria, o Eterno disse: não comereis dele para que não morrais. A serpente, em tom de desdém, disse: isso é falso. Se fosse assim, eu teria morrido. Certamente o Eterno os proibiu de comer dessa árvore para impedir que o homem venha se tornar como ele, conhecendo todas as coisas. As palavras sedutoras da serpente causaram confusão à mente de Eva. Em quem confiaria? Tinha em mente que a lembrança da ordem do Criador, de sua sentença, mas ao mesmo tempo tinha diante de si uma prova palpável que o contradizia. Atordoada, começou a duvidar do caráter do Eterno. Num desafio, a serpente colheu os frutos da árvore proibida e passou a saboreá-los. Colocando um fruto nas mãos da mulher, incentivou a comer, dizendo: não disse o Eterno que se alguém tocasse nesse fruto morreria? Um completo silêncio pairava sobre o universo. Cada planeta habitado, em cada um deles, os filhos da luz contemplavam impotentes aquela angustiante cena. O futuro deles estava em jogo. Em Jerusalém havia grande comoção. Poderosos melahins apresentaram-se diante do Criador solicitando permissão para esmagarem o covarde inimigo oculto naquela serpente. O Eterno, contudo, impediu-lhes tal ação. Se o uso da força fosse a solução, já o teria aplicado. Deviam respeitar-lhe o livre arbítrio concedido ao homem, podendo ele manifestar sua escolha sobre a tentação do inimigo. Os filhos da luz sofriam imensamente ao verem a mulher duvidando daquele que tão bondosamente lhes dera a vida e oportunidade de reinarem naquele paraíso. Como poderia duvidar de quem lhes dedicava tanto amor? Adão, que numa forte esperança de assegurar a acalentada conquista, apressava-se em sua corrida. Contemplou ao longe a sua amada sentada junto à árvore da prova. O que fazia Eva naquele lugar tão perigoso? Um pressentimento horrível lhe sobreveio ao lembrar-se mais uma vez das advertências recebidas. Mas procurou bani-lo como um pensamento de que alcançaria sua esposa antes que algum mal lhe ocorresse.
Eva vacilava em sua convicção ao contemplar o fruto em suas mãos. Por alguns momentos o futuro pareceu-lhe sombrio e aterrador, mas venceu esse sentimento, pensando nas majestosas glórias que haveria de conquistar ao comer aquele fruto. Ainda um tanto indecisa, ergueu-se vagarosamente as mãos até tocar aos frutos com o lábio. Os súditos do reino da luz estremecidos inclinaram-se, tomados por grande espanto. Parecia quase impossível àquela altura a mulher voltar atrás. Enquanto pálidos, os fiéis indagavam sobre uma possível esperança, presenciaram com horror a terrível decisão de Eva. Resolvera romper para sempre com o Criador, tornando-se cativa da morte. O Eterno, que em saliente dor contemplava aquela cena de rebelião, curvou a fronte, tendo a face banhada por lágrimas. Não podia suportar aquela dor da separação. Os fiéis que em pânico julgavam-se vencidos, foram conscientizados de que nem tudo estava perdido. Se Adão resistisse à tentação, permanecendo fiel ao Eterno, ele selaria a grande conquista. Eva, que fora vítima de um engano, poderia ser conscientizada do seu erro, sendo favorecida com perdão divino. Quando Adão, em sua angustiosa corrida, alcançou o lugar da provação, já era tarde demais. Assentada junto ao rio, Eva saboreava despreocupadamente um fruto proibido. Adão estremeceu. Seria mesmo o fruto da prova? Num gesto de esperança, olhou para a árvore da ciência do bem e do mal. Mas em pranto, reconheceu a triste condenação. Cheio de tristeza, contemplou a sua esposa, mas não encontrou palavras para despertá-la para tão amarga realidade. Em completo desespero, ergueu a voz numa dolorosa exclamação: Eva, o que você está fazendo? Ao comer do fruto proibido, a mulher foi tomada por emoções que a fizeram imaginar haver alcançado uma esfera superior de vida. Ao ouvir a voz de seu esposo, ainda tomada pelas ilusórias emoções, ergueu à fronte, estampando um sorriso. Mas surpreendeu-se ao vê-lo chorando. Com profunda amargura, Adão procurou saber a razão que levara Eva a rebelar-se contra o Eterno. Ela prontamente passou a contar-lhe a fantástica história da serpente sábia. Satã sabia que essa história de serpente jamais convenceria o homem a comer o fruto da árvore proibida. Precisava agora encontrar uma maneira sutil de levá-lo a selar a sua sorte, seguindo os passos de sua esposa. Tendo Eva sob seu poder, resolveu fazer dela objeto tentador. Aguardaria um momento oportuno para enlaçá-la. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. A lembrança dessa sentença deixava Adão muito aflito. A expectativa de ver a sua amada perecendo em seus braços era demais para suportar. Essa aflição, contudo, foi diminuindo ao ver que ela continuava feliz e carinhosa ao seu lado, como se nenhum mal lhe houvesse acontecido. Aliviado, então, Adão voltou a sorrir, correspondendo aos afetos de sua companheira. Rendia-se às mais doces emoções, longe de saber que era o inimigo que envolvia em seus braços. Nesse momento de enlevo, Eva começou a falar-lhe de sua experiência com a ciência do bem e do mal. Falou-lhes dos tesouros da sabedoria que haviam sido abertos. Em seu novo reino viveria muito feliz. Entretanto, essa felicidade seria incompleta sem a participação de seu esposo. Falou-lhe da impossibilidade de retroceder em seus passos e insistiu para que ele a seguisse. Depois de falar-lhe de sua decisão, Eva, com um doce sorriso, estendeu-lhe as mãos contendo o fruto, pedindo que ele também comesse, numa demonstração de seu amor por ela. Com a voz tentadora em seus ouvidos, Adão assentou-se no gramado em profunda reflexão.
Sua face tornou-se novamente pálida e suas mãos trêmulas. Temia rebelar-se contra o Criador, mas ao mesmo tempo compreendia que não conseguiria viver separado de sua companheira. Essa companheira a quem amava com infinito amor. Eva era a carne de sua carne, extensão de seu ser. Sentia-se angustiado ao ter de tomar uma decisão tão séria. A palidez do rosto de Adão refletiu-se no semblante de todos os fiéis do Eterno. Ouviram a insinuação do inimigo e perceberam com horror a vacilação do homem. A indecisão de Adão deixava-os desesperados. Obedecesse ele àquelas propostas de Satã, e toda a felicidade seria eternamente banida. Nas decisões do ser humano estava agora o destino de todo o universo. Atenderia a ele o apelo de Satã? Depois de intensa luta íntima, Adão olhou para sua companheira e a ela unira-se em promessas de eterna entrega. Não a deixaria só agora. Partilharia com ela os resultados da rebelião. Tomou então das mãos de Eva um fruto e num gesto apressado levou-lhe à boca. Procurando abafar a voz de sua consciência que lhe falava de sua eterna perdição, Adão lançou-se nos braços de sua esposa, desfrutando do alto preço de sua rebelião. Satã, com os brados de triunfo, deixou o paraíso, voando rapidamente para junto de suas inumeráveis hostes, que aguardavam ansiosas o resultado de tão arriscada tentativa. Ao saberem da desgraça humana, uniram-se numa estrondosa festa. Sentiam-se seguros. Sião agora lhes pertencia por direito, podendo lá estabelecer um reinado eterno, jamais sendo molestado pelas leis do Eterno. Em todo o universo, os filhos da luz sofriam e pranteavam a derrota. Nunca houvera tanta tristeza e horror ante o futuro. As vozes que viviam a entoar louvores ao Criador agora proferiam lamentações. O Eterno, que vencido por infinita dor, prostrara-se em pranto ante a queda do homem. Não fora, contudo, surpreendido. Antes mesmo de criar o universo, já havia previsto esse triunfo da rebeldia em sua sabedoria e amor. Ele idealizara um plano de resgate. E esse plano de resgate o envolveria num imenso sacrifício. Enxugando as lágrimas de seu pranto, pôs-se a agir poderosamente em favor de seus fiéis aflitos, impedindo-os de caírem nas mãos dos inimigos. Nessa misteriosa intervenção que aparentemente depunha contra a justiça, o Eterno ordenou que seus mais poderosos anjos circundassem imediatamente o jardim do Éden, impedindo que Satã tomasse posse do Monte Sião. Consoladas ante a manifestação divina, as potentes criaturas, em pronta obediência, romperam o espaço infinito, circundando em instantes o paraíso, no seio do qual o ser humano, já transtornado pelo pecado, vivia o negror de uma noite que seria longa e cruel. Sendo a autoridade do Eterno fundamentada na justiça, de que maneira poderia justificar as suas ações diante dos inimigos? Não entregara por sua vontade o reino ao homem, e esse, por livre escolha, não submeter a Satã? Enquanto surpresas as criaturas racionais consideravam as ações decisivas de Elohim, ouviram sua potente voz que, repercutindo por toda a criação, trazia a revelação do grande mistério. A revelação tão maravilhosa que a partir daquele momento, por toda a eternidade, ocuparia a mente dos fiéis, sendo tema das doces meditações.